o justo viverá pela fé. Essa manhã, a reflexão que o Senhor colocou no meu coração, volta para mim o tema aqui, faz favor, irmão. Sobre o Evangelho, querido. O Evangelho é algo que a gente não desfruta do Evangelho, porque os outros estão desfrutando. O Evangelho não é uma moda. O Evangelho não é moda. O Evangelho é uma questão de vivência. É uma questão de entendimento e vivências. O Evangelho. O fato de nós sermos agraciados, vou falar aqui uma redundante, pela graça, ou seja, o fato de sermos alcançados pela graça, ou seja, a salvação em Cristo Jesus, é o ponto principal. Mas não é só isso que basta. Lógico que se você for morrer ali no imediato, como o ladrão na cruz, você está no céu tranquilamente. Mas nós temos uma missão diferente, porque nós não morremos assim que aceitamos Jesus. Nós não morremos. Nós estamos vivos até hoje. Então, para isso, nós temos que entender o Evangelho, que é transformador. Agora, para vivermos essa transformação do Evangelho, nós vamos viver na fé. Por quê? Porque nós lemos. E porque nós lemos, nós entendemos. E porque nós entendemos, nós temos que praticar pela fé. Por quê? Porque geralmente o Evangelho, ele nos leva a coisas futuras. Se você disser que o panorama principal, o pano de fundo do Evangelho é a salvação da pessoa. A salvação para a vida eterna. A salvação em Cristo Jesus. Não é verdade? Mas você não vê salvação agora. Você não olha para a porta e vê a salvação está lá. Você não olha para a parede, a salvação está ali. Você não abre uma tela de um computador, de uma televisão, a salvação está ali. Não. A salvação está muito além do que você pode ver, porque nós estamos ainda nesta carne, não é verdade? Mas o Evangelho, ele diz que através do Evangelho nós somos salvos. E é por isso que Romanos diz lá, foi para mim esse back, go back, esse circle. Porque o justo, viverá pela fé. O que é esse justo? O que nós falamos semana passada. Aqueles que foram remidos e aqueles que participaram da rendição. Ou seja, a rendição pagou o teu preço, pagou, você não tem mais dívida, e a remissão diz assim, bom, agora você está sem dívida, você é livre para ir onde você quiser. Se você quer servir ao Senhor, você serve. Se não quer, você não serve. Mas você já foi pago a sua vida. Jesus amou o mundo, Deus amou o mundo. De tal maneira que Deus seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Todo mundo. Então a conta de todo mundo já foi paga. O restaurante fechou para a gente. Já pode comer o que for, já está pago. Agora, o que difere é a remissão. Porque a remissão nos ensina quem nós vamos servir. Tá? Você pode ser livre, andar pela sua autossuficiência, ou então se submeter a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Aí você vai desfrutar de um novo Senhor. Tá? Um novo Senhor. Mas aqui o Evangelho nos leva a viver a justiça de Deus. Somos justos porque a Bíblia diz que nós estamos sendo justificados, e só através da fé que a gente vai entender isso. Aí o que acontece? A gente vê muito dentro da igreja pessoas vivendo o Evangelho pelo que as outras passam. Sabe? As pessoas vivem o Evangelho, falam do Evangelho do que as outras falam. É interessante a gente... quando eu converso com algumas pessoas, ou com as pessoas no modo geral, hoje de manhã eu tive um casal aqui, atendendo eles aí no negócio de escritório de passaporte, as coisas, estava conversando com eles. Quando a gente conversa, vem umas frases que você sabe que é frase comprada no tabuleiro daqueles que são crentes. Tem uns crentes que tem umas frases, uns chavões bons, sabe? E aí ficam repetitivos, vira moda. Esse não é o Evangelho verdadeiro. Isso é o Evangelho enganoso, enganador. Por quê? Porque as pessoas estão comendo
o que os outros estão comendo, estão vivendo o que os outros estão vivendo. O que só quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer com isso que você, para ser transformado, você tem que viver a sua própria experiência com Deus através do Evangelho. Ou seja, vamos fazer isso um exemplo muito claro. Todo mundo que vem para a igreja, ou aceita Jesus, esquece a igreja. Igreja complica muita gente. Porque tem gente que acha que igreja te salva, não é igreja. Então todo mundo que vem para Jesus, ele deixa de fazer uma série de coisas que ele deixa por conta própria. Agora, se você entrar na igreja, e aqui eu sei que você não vai encontrar isso, não de mim, e aí eu vou proibir a você de fazer alguma coisa, você não está vivendo um evangelho transformador. Porque eu estou proibindo, a igreja está te proibindo, você está debaixo de uma lei que foi a lei de Moisés. Por quê? O Evangelho nos direciona a uma coisa muito interessante, que a gente tem que viver isso. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Você é livre para quê? Para bater perna, para rodar. Não, você é livre para dizer não aquilo que você quer, não quer, e para dizer sim aquilo que você quer. Então, quando você entrou na remissão, quando Jesus disse, olha, você pode me seguir, larga a sua tralha para trás, negue a si mesmo e siga-me. Então você vai me seguir, você vai aprender comigo. Ou se você quer andar por livre, espontânea vontade, vá. Agora tem uma coisa, você não vai desfrutar do ensino. O Evangelho é um ensino. O Evangelho não é um conselho, irmão. Tem gente que usa o Evangelho como conselho. Não é conselho. Evangelho é transformação. De que forma? Você tem que ler, entender e praticar. É simples. A gente vê muitas pessoas. Gente, é vergonhoso. Me desculpa, não estou falando para vocês. Eu estou falando em tese, eu estou falando a pé. É vergonhoso. Pessoas que entram dentro da igreja, ficam tempos dentro da igreja, não vou dizer anos para não dizer que elas são velhas, mas que elas não crescem. Elas são as mesmas desde que entrou. Sabe, eu digo a você, tem pessoas que elas me enganam, devem me enganar. Eu tenho que estar enganado com elas. Eu não posso achar que é isso e ser isso. Eu acho que elas não foram convertidas. Elas foram convencidas, sabe, Deus aonde, nem como, não sei. Porque não tem uma transformação. Posso usar o meu exemplo? Vocês não vão ficar horrorizados comigo? Eu estou falando de mim eu posso falar. Eu não vou falar dos outros. A minha boca, eu tinha que andar com um rolo de papel higiênico pendurado no pescoço. Porque de 10 palavras, 15 era palavrão. Você está entendendo? Eu era muito boca suja. Demais. Eu já falei isso, quem está comigo há muitos anos já conhece isso. A fita do chá de bebê da minha filha, eu estraguei tudo, porque eu estava naquela fase ainda do sim, não, sim, sabe? Filmando, falando um monte de asneira. E palavrão, irmão, escute uma coisa, palavrão, ele é mecânico. Você falou uma, dois, da terceira em diante, já virou mania. Você pega, isso é pior do que piolho, isso é pior do que quando o pecado agarra no teu corpo, você continua repetindo. E olha, para deixar de falar é um custo. Tem que se vigiar muito bem vigiado. A gente sofre um problema aqui na América porque tem pessoas que vêm de regiões diferentes. E certas palavras em regiões são muito comuns. Eu, no Rio de Janeiro, tenho uma malandragem. Mas tem pessoas no Sul que falam outra coisa, que no Rio é muito sério palavrão. Você está entendendo? Então, quando eu fui para o Evangelho, eu estou me usando como exemplo, não que eu seja exemplo para você, exemplo da minha vida, para mim mesmo. Quando eu fui para o Evangelho, eu lutei muito, mas eu tive que deixar esse Evangelho pela fé, porque eu não via, não tocava, não sabia que eles iam me segurar, me botar num quarto escuro, me dominar ali, me prender para não falar palavrão, não sei para as coisas. Eu deixei ele me dominar na minha mente e dizer, eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou parar. E hoje em dia, irmão, eu sinto, dói o meu ouvido quando eu escuto palavrão. Dói. Cai mal demais para mim. Sabe quando alguém fumou muitos anos? E quando parar de fumar, parou, e tem um certo tempo para parar de fumar, quando alguém fuma do lado, chega a dar aquela
você fica repugnando, não aguenta o cheiro, porque aquilo já não entra mais em você. É justamente isso. O Evangelho é isso. Você não pode viver a minha experiência, você tem que viver a sua. Mas de que forma que você vai viver? É pela fé. Não tem outro jeito. Sabe o que acontece muitas vezes? Na crise de casais, na crise de família, na crise de irmãos, é que a gente às vezes não quer aplicar o Evangelho num sistema de problema e entender que a palavra de Deus nos ensina que aquele que está na carne discerne as coisas da carne. Aquele que está no Espírito discerne as coisas do Espírito. A gente não consegue entender isso por quê? Porque sabe que as coisas que refletem na nossa vida hoje é algo que já está no mundo espiritual. Você já está com uma deficiência na sua transformação, a sua linha reta está meio que altos e baixos, zigue-zague, não sei, e algo está acontecendo, está entrando conflito ali, porque a fé está oscilante, o Evangelho já está saindo de plumo, de linha, e aí começa as crises. Deixa eu dizer uma coisa para você. Problema na vida da gente são sintomas da vida espiritual não muito segura. São sintomas de fraqueza espiritual de alguém. Às vezes a gente está convicto que nós estamos fortes, mas não está tão forte o suficiente. Você está entendendo? Essa é a verdade. Os problemas nossos são apenas sintomas de uma vida espiritual ainda oscilante, de uma de outra. Sabe, eu digo uma de outra, não estou falando só de casal. Você não briga com você sozinho, né? Você não olha para o espelho e vai querer discutir com o espelho, porque você vai bater a boca e vai doer a língua, né? Não vai acontecer nada. Mas sabe, sintomas de problema na vida espiritual. Por quê? Porque o Evangelho ainda está em transição, ainda não entrou, não encaixou, de maneira nenhuma, não encaixou, de forma alguma. E se nós não tivermos fé, por que tem que ser fé? Tem que ser fé porque é algo que você não tem controle, é algo que você não vê, não é algo que você compra ali, não é um remédio que você toma para dor de cabeça, que tomou daqui a 10, 15 minutos, entra na corrente sanguínea, bate no sangue todinho, joga lá em cima na dor e cura a dor. Não é isso. É por isso que viver com Cristo é uma questão de caminhada. É dia após dia, hora após hora. Por quê? Porque se você não vive esse Evangelho transformador. Por que Jesus veio? Né? Jesus habitou no meio de nós e separou os 12 e andou 3 anos com eles. Porque tinha que ser 3 anos? Não, numerologia eu não vou entrar porque eu não entendo. Porque é Pai, Filho e Espírito Santo? Porque Jesus virou 30? Porque eu não vou entrar nessa. Ou morreu no 3º dia, eu não vou entrar em numerologia, que está também dentro da tradição judaica e está dentro da Bíblia. Numerologia, não vou entrar. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A gente precisa deixar o Evangelho entrar, porque ele veio. Se Jesus apenas salvasse a gente e dissesse, agora continua na sua vida, que você não precisa aprender nada, já está salvo. Não teria uma transformação. O que atrapalha a gente é porque a gente burla a moral de Deus, os preceitos de Deus, sabe, a concepção de Deus. A gente burla porque a gente é daquele tipo assim, olha, tem muitos de nós que falam assim, eles quase oram assim, Deus, me ajuda a te ajudar a me ajudar. Porque eu sei o que eu quero. Deus vai cair na ficha. Tem gente que está vivendo essa relação. Senhor, eu sei o que eu quero para mim. Me ajuda a te ajudar a me ajudar. Porque tem pessoas que estão assim, porque elas estão muito seguras dela. Elas estão dominantes. Elas estão totalmente com certeza do que está fazendo, do que está vivendo. E aí, o que acontece? Entra aquilo que o Evangelho diz, olha, você tem que se render, você tem que deixar de ser você tem que viver uma vida com Cristo, você tem que andar com Cristo, você tem que amar aqueles que te odeiam, você tem que fazer o bem àqueles que te querem fazer mal. E essas coisas é muito dominante, essas coisas não batem bem na nossa vida. Nós não somos esses de fazer esse tipo de coisa, mas é isso que Jesus trabalhou, 3 anos
com seu discípulo, para que eles pudessem aprender. Porque o reino dos céus, irmãos, o reino dos céus é para quem é aprovado. O reino dos céus é para quem é aprovado. É por isso que é um risco muito grande quando a gente toca em termos de andar com Cristo, viver uma vida com Deus, viver exatamente aquilo que o Senhor deixou para nós como parâmetro, como linha de vida, e aí a transformação, porque Deus sabe muito bem que mesmo na nossa salvação, se a gente não tiver deixar o Evangelho entrar, a gente corre um bom risco de perder o nosso ticket de entrar no céu. Sabe? Porque senão seria assim, bom, você aceitou a Jesus? Aceitei. Você batizou? Batizei. Então agora, cara gandaia, filho. Agora você é livre. Pode fazer o que for, você está blindado. E você não está blindado. Não está blindado. Agora, para você viver com aquele que te salvou, para você te prender dias ou eternidade com aquele que te salvou, você tem que deixar as boas novas, que é o Evangelho, entrar em você, te transformar. Trazendo isso para miúdo, um exemplo muito claro, você não casa com estranho. É por isso que o parâmetro de vida é namorar, noivar e casar. Porque aqui você conhece pessoa, aqui você conhece ser humano, e aqui você casa para viver, para não ter erro. Você já vem conhecendo do início, não tem erro. É isso que o Senhor faz conosco. O Evangelho vem para nos mostrar quem nós somos e sermos corrigidos. É por isso que você encontra na igreja pessoas que, se tivesse que ir para o céu, pelo amor delas com os outros, elas não iriam. Porque não tem amor. São falsos. Sabe? São mascarados. Têm duas faces. Sabe, é aquele que pela frente fala uma coisa e atrás fala outra coisa. Nunca participe de grupinhos. Porque se você sair do grupinho, antes da hora, você vai ser o próximo comentário. Tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. É por isso que eu aconselho sempre, quando você está no grupo que começa alguém a falar de alguém, sai fora. Sai na mesma, levanta, vai tomar uma água, pega a unção do banheiro, a unção da cozinha, toma rumo, vai mudar, vai para um outro canto da festa. Por quê? Porque a conversa vai ficar tão profunda que se você sair, you are next. Porque o povo tem muito o que comentar. E quando não tem, eles inventam. Viu? Eles inventam. Aí alguém diz assim, é melhor sozinho do que mal acompanhado. Mal acompanhado você nunca vai estar quando está sozinho. Porque você tem o Espírito Santo de Deus. E quem tem o Espírito Santo de Deus não se mistura com esses que são homicidas. Esses que matam homens, matam pessoas. Porque aquele que diz, João diz, aquele que fala mal do seu irmão, ele é homicida. Ele mata. A palavra de Deus diz isso, ele mata. O Evangelho não entra na vida das pessoas, não transforma. De maneira nenhuma. O livro de Romanos, nesse mesmo capítulo, diz assim, acho que é o versículo 1, eu não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus. As igrejas, irmão, tem igreja, eu estava conversando isso com alguns irmãos, as igrejas, não, tem gente que tem preguiça de ensinar. Mas se a gente ensinar, o povo vai embora. Nós estamos vivendo um momento em que o povo está com comichões nos seus ouvidos. Eles querem ouvir o que eles querem ouvir. Então que vai ouvir. Que vai desfrutar o que quer desfrutar. Mas depois não cobra de quem está aqui em cima, ensinando, seja quem for. Seja quem for, porque subiu aqui para pregar, vai ensinar alguma coisa a alguém. Sabe por quê, irmão? Dá tremor na gente. Não é fácil. Você ter uma vida como vocês têm, eu tenho, todos nós trabalhamos secularmente, a gente cuidar das coisas do Senhor com muito cuidado e chegar aqui para pregar uma coisa que você tem que viver lá fora. Não é fácil. Não é fácil estar em evidência. Não é fácil estar em evidência. Por quê? Porque você está ativo. Você tem contato com pessoas. Você vive lá fora. E isso lhe põe você em risco. Em risco. E aí eu aprendi isso com meus pastores. Graças a Deus, tive bons pastores na minha vida. Eles sempre me ensinaram. Líder precisa de espaço
dos liderados. Ó, espacinho, tem que entrar um ar, sabe? Tem que ter uma separação, uma barreira. Porque os nossos limites não podem chegar, está nas mãos de quem é liderado nosso. Tá? Aonde está na Bíblia isso? Pega os profetas. Aonde andavam os profetas? Bem distante do povo. Tá? Jesus não andava todo dia no meio do povo, mas se retirava. Calma aí. Irmão, eu tenho minha vida para dar conta. Eu tenho que buscar em Deus aquilo que a multidão não me permite buscar em Deus. Viu? Sentar em volta de uma churrasqueira, comer picanha, esquece picanha, mas picanha era poélica. Era do lado. Come carne, esquece picanha. Só tomar picanha. No Brasil comia sem aqui, comia picanha. Para! Come carne, só fala carne, tá? Fala carne. Ficar do lado de uma churrasqueira comendo carninha, bebendo refrigerante é muito bom, mas não dá vida espiritual a ninguém. Só dá comunhão entre irmãos. Nós não podemos viver só de comunhão entre irmãos. Nós temos que ter uma vida principalmente espiritual forte. Porque no meio desses irmãos precisa de uma palavra de edificação da sua boca. Aí você come no mesmo prato, bebe na mesma caneca. E daqui a pouco você não tem nada para oferecer no tocante a Deus. Sabe por quê? Não tem tempo de buscar a Deus. É isso que o Evangelho vem. Ele vem para transformar. Irmão, é gostoso você parar com alguém para conversar e vir um texto bíblico da boca da pessoa. Uma comparação da Bíblia em situações. Não são chavões. Não são palavras que a Bíblia não tem mais inventado, não. São um texto bíblico. É o Evangelho sendo, o Evangelho sendo falado, sendo transmitido pela boca das pessoas. É isso que João Batista fazia no deserto. Em meio deserto, ele pregava o quê? As boas novas. Evangelho quer dizer boas novas, news, sabe? Novidades de vida. É o Evangelho. O que ele está fazendo? Ele está trazendo o reino de Deus explicado. Não tem dificuldade de entender. Se você tem preguiça de ler a Bíblia, porque é muita. Deixa o Antigo Testamento para quando você estiver forte. Começa no Novo e começa a entender desde Mateus, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João, aí vai lá para baixo, 1 João, 2 João, Pedro, papapá, aquele povo todinho, vai lendo, mas lê primeiro os 4 evangelhos. Se você entender os 4 evangelhos, você está pronto para viver uma vida do Antigo Testamento, entendendo que é uma história. Tá? Aí o que acontece? Acontece que aqueles que não querem viver o evangelho, eu estou falando no contexto de igreja, tá? Não querem viver o evangelho que é a nossa dimensão agora. Nós somos a igreja, a geração do Evangelho, das boas novas, não do Antigo Testamento, mas do Evangelho. Tá? Aí o que acontece? Como eles aqui não entendem muito bem e não tem muito, não é muito místico, não tem muito fogo subindo do céu, não tem carruagem caindo do céu, não tem corpo voando com boi, não tem essas coisas, sabe? Espada cortando, não tem essas coisas. Ele foge daqui, aí encara o Elias da vida, encara o Eliseu da vida e fica usando aquilo com chavões que não muda a vida de ninguém. Não muda. Agora isso aqui muda. O Evangelho simples, ele muda a vida. Porque ele entra, transforma. Primeiro ele entra, ele mostra o defeito, ensina como corrigir, corrige e dá liberdade. Tá? É isso que está faltando, às vezes, em muitas pessoas de aprender. A culpa não é de quem não aprende, a culpa é de quem não ensina. Não adianta você criar uma escola bonita, como aqui em frente era uma escola bonita, cheia de sala de aula, um monte de cadeira, um monte de criança, não tem professor. No final do ano você dá um diploma, porque você frequentou a escola, mas não tem ensino nenhum. A gente está aqui para aprender o que a palavra de Deus nos diz. Por quê? Porque esse Evangelho é poder de Deus, irmão. Esse é poder de Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina todos os dias. O Evangelho, ele nos leva para mais perto de Deus. O Evangelho nos mostra. As pessoas hoje em dia estão vivendo, poxa, a gente tem que se ligar um pouco, porque o mundo vai de mal a pior. E isso é verdade. Não vai melhorar. Não vai melhorar. Pode orar. A nossa obrigação é orar mesmo, mas não vai melhorar. Por quê? Porque a Bíblia diz que não vai melhorar. Se a Bíblia diz que não vai, ué. Só se ela mentira, ela não mente, é verdade. Então o que acontece? Isso é poder de Deus.
A gente olha para o livro de Apocalipse, as pessoas, mas Apocalipse tem cada coisa que vai acontecer. Esquece do que vai acontecer. O que vai acontecer não é para você. As coisas pesadas do Apocalipse não é para mim, não é para você. Para mim e para você é a nossa ressurreição, é ótimo. É o nosso rapture, né, que está o nosso arrebatamento. É o nosso encontro com Jesus. Isso é para mim e para você. Por quê? Porque você e eu, nós vivemos um evangelho transformador. É isso que Jesus se prontificou fazer para nós. Nos ensinar um evangelho que nos transforma. Para quando chegar a hora, a gente desfrutar da parte boa do bolo. Porque todos vão desfrutar do que é sal, ou fel, ou que vão desfrutar do que é doce. Todos. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Você está entendendo? Então, se você quer viver, se as pessoas querem viver a lei mosaica, o Antigo Testamento vai fundir a cuca. É melhor viver um evangelho que é tão mais reduzido, tão mais preparado ao entendimento de todos, e viver uma vida com Deus. E viver uma caminhada com o Senhor. Sabe? Eu estava falando ontem com quem? Com o Delvão. Estava falando com o Delvão. Sobre vinho. Beber ou não beber vinho? As pessoas elas pegam um texto bíblico para poder justificar as suas vontades. Tá? Até então eu não encontrei nenhuma Raabe hoje em dia. Né? Daqui a pouco eu podia encontrar uma Raabe que era dona de prostíbulo e esperando alguém bater lá para poder salvar. Né? Tem gente que faz de tudo, irmão. Mas vamos para o vinho. A Bíblia, quando menciona o vinho, a gente tem que entender as culturas. A gente não pode ler a Bíblia sem entender a cultura da época. Sabe? Você não estava lá, filho. O Brasil não existia, filho. Naquela época. Você tem que entender isso. Deus respeita as culturas. Como assim? Você vai para a África. Uma igreja evangélica na África. Como é que eles louvam o Senhor? Né? Você olha assim, que aquilo ali é um santo espírito. Eles estão louvando o Senhor. Vai condenar eles? Não pode. É cultura. Mas lá Israel não faz isso. Pois é, mas Israel é outra cultura. O negócio é o coração. Deus respeita. Vamos chegar ao vinho? Vamos chegar no vinho. Mas o Senhor é contra? Irmão, eu não sou contra nada. Eu acho que nós vivemos numa fase adulta. E a gente decide e faz o que quer. Tá? Cada um dá conta do que quer. Mas vamos para o contexto bíblico. Usa a Bíblia que é melhor. A Bíblia diz que o povo, para quando servir a Deus, destacar em alguma certa missão, ou que não seja muito chegado a vinho. Abre um parênteses aqui. Por que a Bíblia fala no seu contexto não muito chegado a vinho? Porque era costume deles. Você nasceu em Israel? Você é judeu? Não. Então não vem para cá todo dia querer tomar um copo de vinho e está na Bíblia. Não usa a Bíblia para poder explicar a seu gosto. Mas o senhor é contra? Não, não sou contra. O dinheiro é seu. Não posso fazer nada, irmão. Não é meu business. É seu. Mas costume é costume. Bíblia é Bíblia. Você está entendendo? Se você gosta, você tem controle, é você e Deus. Agora tem uma coisa. Não usa a Bíblia para justificar o seu gosto. Porque o vinho está lá. Mas o cigarro não está. Então, se não está na Bíblia, eu posso fumar. A maconha não está lá. Se não está na Bíblia, eu posso fumar maconha. A cocaína não está lá. Se não está na Bíblia, não é pecado, velho. Mas por que é pecado? Porque vai na destruição do corpo. Então, se é costume do povo judeu, é costume do povo judeu. Não é costume do brasileiro. Quer beber, que beba. Mas não aplica na Bíblia. Não justifica a Bíblia como seu respaldo para beber. E tem uma coisa, esse negócio de beber socialmente é mentira de todo mundo. Isso é engano do cão. Porque só bebe quem gosta. Tá? Só bebe quem gosta. Porque você pode chegar no lugar, no jantar,
com alguém, estão servindo vinho, você pediu uma água tônica. Eu vou ser livre. Porque eu não bebo. Eu já vou a diversos lugares que tem vinho, tem uísque, tem cerveja. O que só quer? Refrigerante de água. É contexto. Eu preciso entender quem eu sou. Eu preciso entender quem eu sou. É só isso. Sabe por quê, irmãos? É que eu digo sempre. O que escandaliza é quem você tenta dizer que é, mostrar que é com aquilo que você faz. É isso que o Evangelho vem e conflita. Aquela mulher no poço, na beira do poço, chegou ali, Jesus falou assim: me dá água para tomar. Ela disse: mas como é que eu vou te dar água? Eu sou samaritana. O judeu não tem nada a ver com o samaritano. Ele diz: se tu soubesse que te pede água para beber, você que beberia da minha água. E se você tomar da minha água, você nunca mais terá sede. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo o que o Evangelho está dizendo para nós nessa manhã? A gente não pode, irmão, servir de escárnio uns para os outros, porque aqueles mesmo que pedem por você serão os primeiros a te condenar quando você virar as coisas. Ou você, quando você for corrigi-lo, eles vão dizer: é que pode você falar isso se você faz a mesma coisa? Não, é social. Irmão, é social. Professa que vinha, irmãos. Mas o senhor é contra? Eu continuo dizendo: não sou contra nada. Eu só não gosto que quando usam a Bíblia para justificar. Uma tulipazinha, canecão. Se vier de canecão, irmão, estou fora. Você é alcoólatra, querido. Alcoólatra. Eu estou fora. Sabe por quê? Porque o Evangelho transforma. O Evangelho transforma. Transforma de tal maneira que a gente tem que passar para os outros aquilo que a gente está vivendo em Cristo Jesus. A mudança. Tenta mudar, querido. Tenta viver uma nova vida. Tenta viver uma nova condição de vida. Por quê? Porque ele é transformador. Eu costumo dizer para minhas ovelhas, para os aqueles que têm contato, as pessoas precisam olhar para mim e ver em mim que mudou algo na minha vida. Ela não pode olhar para mim e dizer assim: poxa, ele é igualzinho quando eu conheci há 2000 e trocentos anos atrás. Não mudou nada. Deixa o Evangelho entrar e transformar a sua vida. Porque senão não adianta. Não adianta. A gente não tem como passar algo acima, distanciar um pouco mais. Por quê? Porque a gente fica preso nas nossas condições próprias de vida. Olha, se as pessoas entendessem como o Evangelho é algo tão simples de viver e tão gostoso de viver, se elas entendessem verdadeiramente como o Evangelho é simples e fácil de seguir, elas parariam com muita religião que tem por aí, com muitos costumes que tem por aí. Porque tem pessoas que acham que é o flagelo, é o deixar de fazer um monte de coisa, é passar horas e horas fazendo uma série de coisas, que é isso que vai transformar a vida dela e tornar a vida dela santa. Não é isso. Sabe o que o Senhor espera de nós, através do Evangelho? Que a gente viva o dia a dia, sabe? Santificação, irmão. A santidade que Deus espera de nós, através da santificação, que é o ato da santidade, é Ele dizer assim: olha, no seu dia a dia, é que você tem que deixar de fazer aquilo que te condena. Essa que é a verdadeira santificação. Não é fazer isso, esse sacrifício que fazem aí. E é propósito disso, propósito daquilo, é campanha disso, campanha daquilo, tira isso, põe aquilo, põe... Não. O que Jesus, olha as palavras do Senhor através de João: eis que estou convosco todos os dias. Então, quando a palavra de Deus diz lá em Coríntios: não sabeis vós, Paulo dizia: não sabeis vós, que vós sois o templo do Espírito Santo, e Deus, o Espírito Santo, habita em vós. Peraí, então tem duas coisas que eu preciso entender, que o meu dia a dia é importante. Eu caminho com o Senhor todos os dias, juntinho. Então eu não preciso fazer nada mais, e nem nada menos,
do que viver o meu dia a dia com Jesus. Sabe? Viver meu dia a dia com Cristo. Eu não preciso orar mais do que eu oro. Eu não preciso jejuar mais do que jejuo. Quem jejua gosta de jejuar. Não preciso jejuar mais. Eu não preciso ficar mais hora acordada para orar do que eu já fico para ficar. Eu não preciso. Eu preciso ter uma vida normal. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não invente texto bíblico e nem posicionamento bíblico que não existe na Bíblia. Não tem nada que faça a gente mais santo do que já foi feito por nós. Não existe nada mais que você possa fazer, que eu possa fazer para ser livre, o que nós já somos livres. Não tem mais nada para fazer. Não exige de Deus aquilo que Deus já fez por nós e acabou. Não tem, olha, não tem mais revelação, mistério para ser revelado a não ser o céu, que ninguém viu ainda. Vai ver, né? Mas fora disso, o que Deus tinha preparado de mistério para o homem já foi revelado. Então, quando você colar com alguém, que alguém disser assim, nós vamos fazer um propósito de 250 dias sem beber água, 350 dias sem comer comida, olha, pega um revólver, dá um tiro na cabeça, que é o único jeito que você vai cumprir com esse jejum. Porque 350 dias sem comer, você vai morrer, meu irmão. Morre mais rápido, sofre menos. Sabe, irmão? Não adianta. Não adianta. Por quê? Porque quando a gente faz o sacrifício, o que nós queremos dizer com isso? Isso é evangelho, estou falando, tá, irmão? Isso aqui é evangelho, não é crítica, é evangelho. Por que buscar se está tudo perto de você? Né? O que a gente faz? A gente faz isso tudo para atrair a presença de Deus para nós. Não é isso? Eu vou fazer um jejum para me aproximar de Deus. Aproximar de quem, gente? Você já tem Ele dentro de você. Eu preciso fazer um jejum para alcançar esse nível. Para quê? Ele já sabe porque Ele está dentro de você. Por que você vai ficar assim? Eu vou ficar assim daqui do meu lado. Eu, Cíntia, assim do meu lado. Você fica acorda, está dormindo? Está louco, homem? Estou aqui do teu lado, está me gritando. É isso que a gente está fazendo com Deus. A gente está invocando a presença de Deus e Ele está dentro da gente. É só fazer assim, Senhor, estou aqui, fala comigo. Acabou! Isso é evangelho. Jesus declarou, eis que estou convosco todos os dias. E o nosso futuro, qual é o nosso futuro? Ele disse assim, olha, eu vou ao Pai. Eu vou orar ao Pai para te enviar um outro Consolador. Tá? Então ele já diz, olha, vocês não vão ficar órfãos. Eu vou estar em você através do Espírito Santo. E eu vou preparar-vos morada. Para onde Ele estiver. Aí é um lugar diferente. Vós estejais comigo também. Você está entendendo o que é o Evangelho? Ele nos transforma no sentido. Irmãos, vida com Deus é assim, ó. Deixa eu dizer para você. Eu não sou ninguém para poder testificar isso para você, a não ser a minha vida. Vida com Deus, que eu levo, eu leio a minha Bíblia, eu procuro os textos, eu procuro ensinamento, procuro. Quando eu tenho tempo, eu procuro. Quando não tenho tempo, não dá para procurar, estou trabalhando, não tem jeito. Mas Deus está no meu ser, na minha mente. Estou trabalhando. Eu levanto de manhã, a primeira coisa, antes de sair da cama, é entregar a minha vida nas mãos do Senhor. Dormindo eu não posso fazer, né? Eu estou fora da minha consciência, né? É entregar a minha família, entregar vocês, cada família da igreja, cada um de vocês, os seus filhos, eu entrego na mão de Deus todo dia pela manhã. Eu sei que tem gente que nem lembra de mim quando acorda. Mas não tem problema, eu sei para que eu fui chamado. Isso aqui, me transformou. Eu entendo o meu chamado. Eu não deixo um sequer de vocês fora da mão do Senhor. Sabe por quê? É de mim que vai cobrar. E eu não faço isso porque eu vou ser cobrado. Eu faço isso por amor, porque foi Jesus que colocou no meu coração. Entendeu? Oro, levanto. Ali eu já orei, olha, pela minha ida de volta ao trabalho. Ali eu já orei pelo pão de cada dia. Eu posso comer o que for durante o dia. Nem me preocupo de orar. Já orei. Já entreguei na mão do Senhor. Mas eu gosto de orar antes. Ore antes, ore depois. Ore o que você quiser. Não tem nada
nada errado com isso, mas entrega na mão do Senhor. Chega lá durante a tarde, até com tempo, ora também, entrega na mão do Senhor. Não dá para orar à tarde, à noite, antes de dormir, epa, se curva diante do Senhor, entrega na mão do Senhor de novo. A tua família, a tua igreja, os teus filhos, o teu trabalho. Descansa, porque o justo tem o seu sono tranquilo. E Deus te guarda enquanto, Deus vigia enquanto você dorme. Porque Deus não dorme. No dia seguinte começa. Essa é a vida com Deus. Se você não tem condições de ler Bíblia, porque acorda muito cedo, o trabalho é muito longe, não é preguiça. Porque tem gente que tem preguiça. Tá? Tem gente que não vê Bíblia tem século. Se jogar uma semente de grama ali, vai nascer grama. Vai nascer florzinha até que cor na Bíblia, que não abre. Mas se você não tem, sabe, mas abre o Facebook, abre o Instagram, abre tudo, fala com o Brasil, que chega a ficar com dor no ouvido, tudo bem, a vida é de cada um, você não pode fazer nada, mas uma coisa te diga, no seu carro, no caminho do trabalho, bota alguém falando de Deus, bota a Bíblia falada, se você não ler, pelo menos ela entra no seu ouvido, bota um louvor depois que terminar, então bota um louvor antes, deixa, congestiona a tua mente com Deus. Congestione a tua mente de coisa de... Isso é evangelho. Isso é evangelho. Sabe por quê, irmão? Porque você está trazendo a sua vida, colocando a sua vida no altar do Senhor todos os dias. E olha, eu quero dar coisa para você, hein? A cada dia que você lê um texto, se você lê com calma, vai embora. Não, leia com pausa. Você vai descobrir coisas que você passou ali 300 vezes e nunca descobriu. E as coisas estão lá o tempo todo. Irmão, tem coisa na Bíblia que eu olho e digo, meu Deus, a minha Bíblia, se você ver, está aqui, ó. Tem data das vezes que eu passei, que eu preguei, eu ponho um mês, eu ponho um ano, está ali, 2000. Essa Bíblia eu ganhei em 1999, a minha esposa me deu até hoje, está aqui. Eu tenho coisa escrita demais ali. Gente, eu já passei 10 experiências, está aqui usando o mérito. Eu não vi. Não, Deus escreveu isso aqui, não pode, não estava aí. Mas está lá. E eu não vi. A Bíblia diz assim, que quando nós, o Evangelho, quando nós recebemos Jesus, quando nós aceitamos a Jesus, então, como nosso Senhor e Salvador, né, o Espírito Santo de Deus vem em nós, e Ele nos revela todo o poder de Deus, Ele nos esclarece todas as coisas. É por isso que nós temos que ler a palavra de Deus com calma, para que o Espírito de Deus tenha lugar na sua alma, no seu espírito, de te mostrar a revelação da palavra de Deus. Tá? A Denise pregou aqui no livro de Mateus, foi 14, não foi? Foi 14, não foi? 14, não foi? Eu cheguei na Bíblia. Gente, tem 8 vezes que eu li naquele texto. Todas as 8 eu tenho marcado, ano, dia e mês. Eu tenho 8 vezes eu preguei naquele texto. Ela pregou de novo. E eu escutei coisa que eu não escutei nas outras vezes que eu falei. Porque eu sou loucura, eu falo muito. Tem gente que fala pouco. Mas aí, às vezes eu falo muito, eu não consigo ouvir o que o Espírito Santo de Deus está falando comigo. Né? Aí vem outro e fala, eu não escuto, porque eu estou calado, né? Então, ó, cala a boca e escuta o que o Espírito Santo está falando. Aí Deus, como Ele é bondoso comigo, me põe na cadeira, põe outro para pregar, para me ouvir aquilo que eu não tinha até hoje ouvido no mesmo texto. Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. A renovação é coisas novas. Evangelho quer dizer boas novas. Viu? Então, todo texto que você lê da Bíblia são boas novas. E é Ele que transforma a nossa vida. É por isso que não dá para a gente ficar na igreja marcando passo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Guarde bem essa frase no seu coração. Escreve na Bíblia o que você quiser fazer. A tua intimidade, ela tem que ser, escuta bem para dizer para você, não esqueça disso, nunca na sua vida. Eu nunca esqueci depois que eu li. A tua intimidade,
ela tem que ser maior na vertical do que na horizontal. Tem gente que tem intimidade com amigos na horizontal, é demais, conta tudo, depende de tudo, mas a dependência vertical é fraquinha. O Wi-Fi está quase caindo, estão quase vendendo o molde porque nem pega mais sinal. Começa a inverter isso. Começa a tirar a intimidade da horizontal e começa a crescer a intimidade na vertical. Porque se você ouvir aqui, você tem condição de dar aqui. Não esquece disso não. Não esquece disso não. Sabe? É fundamental você vir para a igreja? É fundamental você vir para a igreja? Sim. Por quê? Sabe por quê? Eu já falei algumas vezes aqui para vocês, com todo carinho, com todo amor. Tá? Não me leve a mal, mas eu também tenho que tratar das coisas espirituais. Eu sou pastor, eu não sou médico. Às vezes eu até receito com um remédio que eu conheço, né? Toma isso, toma aquilo. A gente conhece. A gente quer ver o bem do irmão, né? A gente conhece. Pode fazer, faz. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A gente aqui, tem hora que eu ponho em xeque alguns crentes que chegam do Brasil no seu portar com a casa de Deus aqui na América. Eu chego a quase concluir que o interesse era mais coisas monetárias, ou primária, ou natural, do que do próprio Deus. Eu chego quase a concluir que Deus não está em primeiro lugar. Porque no projeto deles, Deus não está no primeiro lugar. Mas por que o senhor fala isso? Quer dizer para você uma coisa, peraí. O que você pode colocar como ponto de ligadura, visivelmente, com o reino de Deus? Alguns vão dizer, a minha vida. Nem sempre. Porque você não é autossuficiente. E eu também não sou autossuficiente. Nós não somos autossuficientes. Por isso, quando a Bíblia diz assim, não deixar de congregar, assim como os costumes dos antigos, os que estão deixando de congregar, é porque na congregação você receberá alimento, você ouvirá do Evangelho transformador e que vai te dar força no seu caminhar a vencer as suas lutas, os seus desafios. Você está entendendo? Aí a gente vê muito aqui esses sinais. Pessoas que vêm para cá, aí falam conosco, eu frequento a igreja tal, lá no Brasil, e tem tanto tempo que eu estou na igreja, eu sou isso, eu sou aquilo, fui aquilo. Eles foram tudo, não são mais. Porque aqui eles são money maker. O negócio dele é ganhar dinheiro. Sabe? Aí o dinheiro passa a ser o Deus. Porque o tempo desprendível é para o trabalho e não para Deus. Irmãos, olha, eu não vou usar o meu irmão como exemplo, não do que eu estou falando. Eu posso usar o meu irmão como exemplo do que é a cabeça de quem cai doente numa hora que não espera. Nosso irmão Ademilson, um homem fiel, comigo, pelo menos comigo ele é fiel. A Deus eu vejo os frutos, mas é Ele com Deus. Mas os frutos que eu vejo, eu posso dizer assim. Aí eu pude pensar, entrar na mente dele, falei muito isso com a minha esposa. O que passava na mente do Ademilson quando ele teve um acidente? Do parar de trabalhar, das suas responsabilidades. E o homem temente a Deus, é fiel a Deus. Pelo menos ao meu ponto de vista. E pelo que eu vejo, é pelos frutos que a gente avalia, não é? Não é pelos frutos que a gente avalia? Que é a fidelidade. Eu fiquei pensando, meu Deus, a maior preocupação dele, pelo que eu pude apurar do pouco que eu conversei, que eu tive na casa dele, não era nem ele se recuperar, mas era ele poder trabalhar e cumprir com as obrigações deles. Aí as filhas dando duro nele, para, espera, a esposa, por quê? Porque o importante de tudo era ver ele recuperando, depois ele voltaria tranquilo. Mas eu disse para a esposa dele, eu entendo a cabeça dele. Eu não posso fazer o que ele faz, mas eu entendo. E tem uma coisa, eu disse para ela, semana que vem, eu não sei se você vai conseguir parar ele. Isso foi uma semana antes.
Né? Na semana que ele estava, eu estive lá, ela falou assim, eu não sei o que eu vou fazer. Eu digo, bom, você conhece seu esposo. E não faltou muito, naquele mesmo final de semana ele já estava trabalhando. Então a gente vê que ele eu estou usando ele como exemplo, porque ele está aqui, não é fidelidade a Deus. Eu estou falando, ele, o homem, o Ademilson, ele viu que ele cumpriu aquilo, e ele disse aqui hoje, que eu prometi a Deus, que mesmo no momento difícil, eu estaria onde? Na casa do filho. Foi palavra dele, não foi minha. Eu não estou aqui jogando uma rede para pessoas que às vezes estão doentes, não pode vir. Às vezes, o patrão apertou de tal maneira que tem que ir, porque senão perde o emprego, não pode perder. A gente não está atribuindo a isso. Nós estamos atribuindo àqueles que, como ele disse hoje, palavra dele, que podendo estar, por qualquer coisinha, deixam de estar. É nessa hora que a palavra de Deus precisa transformar. Transformar. O Evangelho precisa entrar verdadeiramente. Porque, irmão, não dá para explicar. Esses que estão me ouvindo, vocês que estão me ouvindo, não dá para explicar um posicionamento de Deus no Brasil, que até então eu não conheço, mas dizem que é forte, que é presente, para chegar no país onde a facilidade, entre aspas, mais do que o nosso país, é para ganhar dinheiro, as pessoas deixarem de fazer aquilo que faziam no Brasil para Deus, mas aqui não faz porque tem que trabalhar. Você está entendendo? Alguma coisa precisa ser transformada nisso aí. Precisa ser mudada. Ou então essa pessoa não tem ainda uma convicção certa do que é servir a Deus. É apenas uma convenção, não uma conversão. Foi convencido ou convencida. O Evangelho vem. Por isso que eu já disse em uma das pregações que eu tive aqui, se nós tivéssemos que servir a Jesus e tivéssemos que cumprir os mesmos mandamentos e costumes que ele fez com os 12, largou mulher, largou filhos, largou trabalho, foi? Para seguir com ele por 3 anos. Jesus estava com um grupinho de apoio desse tamanho, outro talvez só Jesus. O Espírito Santo ia andar por aí sozinho buscando alguém. Pensa nisso, irmão. Pensa. Ele afastou os 12 de tudo. A sogra do outro morreu. Ele teve que ir lá. Aliás, eu estava doente. Foi lá curar ela. Sabe? Tirou todo mundo do seu trabalho. Olha, ninguém ganhava mais dinheiro. Pedro não viu mais peixe de jeito nenhum, só viu um homem. Só viu caminhar em terra, depender dos outros para comer. Mas Jesus é tão bom que ele sabe, não posso fazer isso. Tem que ser diferente. Eu tenho que dar para eles, para que eles tenham, para que eles dêem. Eles tenham tempo para poder divulgar a palavra do Senhor. E isso é o Evangelho transformador, irmão. É entender que mesmo quando a gente tem, a gente não pode se libertar desse Jesus e dizer assim, eu não quero mais. Então, eu só vou servir, eu vou fazer o que eu posso. Sabe? Independente, irmão, independente de férias, independente de final de semana, a família tirou para se, sabe? Se distrair, descansar, independente disso, isso não tem nada a ver, isso é normal, isso é lei, precisa ter. Eu estou falando de abandono. Aí eu fico em pauta, será que lá no Brasil era a mesma coisa? O que ele deixou de fazer? O que ele fazia lá? O que aconteceu? O Evangelho faltou. Por quê? Porque a minha dependência, eu tenho muita despesa para pagar. A minha dívida é enorme. Então, a minha oração é assim, Deus, deixa me ajuda a te ajudar a me ajudar. Então Deus não é o suficiente, porque eu preciso ajudar a Deus a me ajudar. Eu vou trabalhar que não doido, aí Deus me ajuda, tem muito trabalho, e eu ajudo a Deus. Aí eu recebo de Deus, eu ajudo a Deus a me ajudar para ser ajudado. Então, eu sei o que eu preciso, Deus. E você tem que fazer aquilo que eu preciso. Isso não é um evangelho. Isso não é postura de fé. Isso não é postura. Irmãos, confie no Senhor. Sabe? Confie no Senhor.
Eu estou falando, irmão, que é condições de vida. A gente entende que cada caso é um caso. E cada um analisa da melhor maneira possível. Eu estou falando quando tem abandono. Tem crente que já passou pelo meu ministério e passa por outro, que eles desaparecem. Passam meses sem vir na igreja. Aí você encontra ele no supermercado. O que houve? Ah, rapaz, eu peguei o part-time de domingo a domingo. Aí eu saio 9 horas da noite, pego o free-time de 9 a 1 hora da manhã, depois pego o part-time de 9 da manhã, não sei o que, depois pego o full-time o dia inteiro. Porque eu comprei tanta coisa, eu tenho que pagar tudo isso. Aí eu pergunto, se você cair doente? Oh, paga lá, pastor. É maldição? Eu digo, não é maldição, você não come, não dorme. Se cuida, cara. Bota Jesus fora do seu plano, não. Isso chama-se evangelho, sabe? Mudança de vida. Deixa Deus tomar conta da sua vida. Confia no Senhor. Coloque a tua dependência totalmente no Senhor. Sai da horizontal. Estabelece a vertical. Você vai ver a diferença. Irmão, eu estou dizendo para você que está aqui hoje, que chegou dos últimos 10 anos para cá, nós chegamos em 89, uma terra que não tinha nada, era difícil conseguir até trabalho. Para comer carne seca, você tinha que fazer no fundo do quintal. Para comer feijão, você tinha que correr no mercado português e se achasse. Não tinha nada aqui no Brasil. Nada. E olha, eu não encontro um que não teve a sua vida no altar de Deus. Eu tiro pela minha vida, trabalhando normalmente, conseguimos completar os nossos planos. Não trabalho até hoje. Não vim para cá para carregar baú de dinheiro em 1 ano e meio. Eu vim para cá para poder passar um tempo, ganhar dinheiro e voltar para o Brasil. Não voltei, porque é plano de Deus e aqui estou. Que você volte, mas volte no tempo de Deus. Não tente ajudar a Deus. Não tire de Deus o que é de Deus. Tempo de Deus é de Deus. Tempo de Deus é de Deus. Tempo seu é seu. E Deus te respeita. Agora, uma coisa eu te digo: longe de Deus se torna muito mais difícil do que perto de Deus. Perto você tem o diabo que quer te atazanar para você não vencer. Mas a Bíblia diz que quando Deus opera, nada pode vir contra você. Agora, longe de Deus, você e eu somos presas fáceis. Viu? Pouco com Deus é muito. Muito sem Deus não é nada. 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 Então, acredite, deixe o Evangelho mudar a sua vida. Deixe o Evangelho transformar. Porque foi tudo isso que Jesus ensinou. Lembra quando ele disse assim? Por que eu quero falar isso para você? Porque Jesus disse assim, ó, se você quiser me seguir, pegue a sua riqueza, divide para os pobres. Né? Respeita pai e mãe, respeita a minha lei. Então pegue tudo que é seu de rico, os seus bens, venda e dê aos pobres. E depois segue. Jesus falou para aquele jovem rico. O que ele disse? A Bíblia diz que ele se entristeceu e desapareceu. Talvez agora essas palavras podem até estar caindo mal aos seus ouvidos. Pode até estar caindo mal ao seu cérebro. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Lá na frente, você vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo para você. Experiência de vida, porque eu tenho mais tempo de América do que você. Experiência de anos, porque eu sou mais velho do que você. Experiência com Deus é individualmente para cada um tem a sua. Mas escuta o que eu estou te dizendo. Com Deus você vai longe. Longe. Sem Deus você vai patinar. Porque as suas forças não são suficientes. Viu? Não abandone a Deus, não. Cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. E o bom de tudo é que Deus sabe de tudo e conhece tudo.
Então, enganar você, ou você me enganar, é muito mais fácil. Mas só que Deus, ninguém engana. Todas as coisas estão nuas diante dos olhos de Deus. Todas. E nós daremos contas das nossas ações, das nossas palavras. É isso. Eu sou pastor. Eu sou um líder espiritual. Eu tenho que falar de coisa espiritual. Para mim poder trabalhar o evangelho de vocês, no meu também, eu tenho que trazer a realidade. E ensinar a vocês. Não é concepção de igreja cheia. Não é concepção de ter você comigo, não. Eu tenho prazer de ter você comigo e eu com você. Não é isso. Mas é que a gente está precisando mais de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que a gente tem que buscar mais a Deus do que quando nós aceitamos ao Senhor. Os tempos são difíceis. E a gente vai acabar se perdendo. Viu? Deus abreviou os tempos. Porque senão todos nós iríamos se perder. Por causa disso. Porque a gente está muito preocupado com a nossa vida. Ai, como está. Ai, com nossas coisas. Ai, com tudo que eu adquiri. Ai, com tudo que eu vou adquirir. Muito preocupado. Mas quando a gente cai diante de Deus, quando a ausência da mão de Deus está em nós, é duro. Nada fortalece, nada agrada, nada satisfaz. Que Deus abençoe a vida de vocês. Sabe? Que esse evangelho, essas boas novas, ela venha transformar a minha vida e a sua vida a cada dia. Que esse evangelho, ele seja entendível cada vez mais na sua vida. Aí você vai desfrutar de uma verdadeira vida com Deus. Tá? Viagem, tenha férias, curta a família, ganha dinheiro, desfrute do dinheiro, um bom carro, uma boa casa, mansões no Brasil, cabritos no Brasil, boi, cavalo no Brasil, camelo, elefante, o que você quiser. Tudo compre mesmo. Agora uma coisa é o seguinte, não compre demais ao ponto de Deus ficar fora da sua vida. Tá? Compre tudo, mas mantenha Deus na sua vida, porque melhor é ter Deus na nossa vida. Que Deus abençoe. As crianças vão fazer alguma atitude hoje, alguma coisa? Vou falar o versículo. O versículo? Elas vão falar? Então tá. Então